graça, meus irmãos. Você que trouxe seu exemplar bíblico, abram comigo, por favor, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 5. Enquanto você procura, eu gostaria de louvar a Deus pela oportunidade de cultuar com os irmãos na noite deste dia. Quero louvar a Deus também pela liberdade e credibilidade do pastor presidente, pastor Dan. Deus lhe abençoe em nome de Jesus, seus amigos, a banda, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Quantos encontraram o texto bíblico? Maravilha. Verso de número 5 a seguir. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Curva a sua cabeça um instante. Espírito Santo, meu amigo, eu sou completamente dependente de Ti nesse momento. Eu oro para que Tu tenhas a primazia neste lugar e que a minha condição humana não atrapalhe a Tua ministração. Jesus, à medida que eu exponho a Tua palavra, se estiver no Teu coração, então cura, liberta, salva, renova, batiza com Teu Espírito. Tão somente esse ambiente seja tomado pela Tua presença e pela Tua glória. Fica conosco, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Tome seu assento, por favor, adorando a Jesus. Você tem liberdade. Queridos, na parte da tarde falamos sobre uma mente renovada, mente de Cristo, e a responsabilidade humana, responsabilidade do homem. No período da noite, eu gostaria de transmitir uma mensagem de Deus ao seu coração para falar sobre como a mente de Cristo responde à honra. Nós falaremos sobre a mente de Cristo e a honra. Amém? Queridos, o livro do Gênesis, em seus 3 primeiros capítulos, nos oferecem o que é um resumo de toda a história da humanidade. Deus cria o homem peca, e Deus provê redenção para o homem que caiu. E geralmente, ao falarmos sobre o pecado original, falamos sobre o pecado e as consequências deste. Mas a verdade é que a narrativa do pecado original tem muito mais a nos ensinar do que apenas isso. Note que a proposta da serpente para Eva é um tanto quanto interessante, merece a nossa atenção. De forma astuciosa, a serpente indagou a Eva, dizendo: Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores deste jardim. Então Eva respondeu dizendo: não é bem assim. Na verdade, de todas as árvores do jardim comeremos, contudo, da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comeremos, nem nela tocaremos,
que se assim fizermos, certamente morreremos. A serpente então, em sua retórica, disse a Eva: não é bem assim. Deus disse para vocês não comerem do fruto, porque Ele sabe que quando vocês comerem do fruto, serão como Deus, se tornarão semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Veja se não é interessante essa proposta. A proposta é: Deus disse que vocês não podem comer do fruto, porque se comerem do fruto, vocês vão subir de nível, vocês vão galgar uma posição acima, vocês serão como Deus, serão semelhantes a Deus. A proposta é tão boa que a Bíblia diz que a partir daquele momento Eva olha para a árvore e percebe que ela é agradável aos olhos. O fruto parece bom para comer. A retórica da serpente faz duas coisas. Primeiro, a retórica da serpente torna Deus egoísta. A serpente disse: Deus priva vocês do fruto dessa árvore, porque vocês se tornarão como Ele. Mas Deus não quer isso. É isso que a serpente está dizendo. A serpente está dizendo que a motivação de Deus para privar o homem do fruto era uma motivação egoísta. A retórica diabólica é ardilosa e ela torna Deus mau. Aqui enxergamos a segunda coisa que a retórica da serpente faz. Ela faz com que o bom se torne mal, e o que é mal se torne bom. A retórica da serpente inverte a ordem das coisas. A retórica diabólica presente naquele discurso inverte as coisas. Veja comigo: Deus é bom em essência, porque a bondade de Deus não é uma atitude. A bondade de Deus é algo inato do seu caráter, faz parte da essência de quem Deus é. Deus não é bom porque tem uma atitude de bondade. Deus é bom e ponto. Mas se Deus é egoísta, como diz a serpente, logo, Ele não é tão bom assim. Na verdade, Ele é mau. A desobediência, o pecado, a transgressão ao comer do fruto é algo ruim desde a sua essência. É algo mau. Mas Eva olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e movida pela retórica diabólica no discurso da serpente, ela diz: é bom. Veja, é possível que você não tenha escutado alguém dizer: Deus é ruim, Deus é mau, embora que alguns ateus assim o digam. Alguns ateus dizem o seguinte: Deus não existe, se existe, Ele é ruim. Talvez você não tenha escutado isso, mas eu tenho certeza que você já ouviu que o pecado é bom. Por exemplo, o pecado não é ruim, porque se fosse ruim, não pecaríamos. A verdade é que essa frase está um tanto quanto equivocada, porque o pecado é ruim. O
O pecado mata, e se ele mata não pode ser bom. O pecado atrai maldições, e se atrai uma série de maldições não pode ser bom. Mas a retórica diabólica torna o que é bom em essência, que é Deus, ruim. E o que é ruim por essência, maligno por essência, que é a transgressão, o pecado como algo bom. É a retórica maligna que te faz considerar prazer naquilo que ofende a Deus. Note que a motivação do homem, a motivação da humanidade para transgredir a lei de Deus é uma posição mais elevada. Se vocês comerem do fruto, serão como Ele, se tornaram semelhante a Ele, vocês serão como Deus. A proposta é tentadora, um degrau acima você pode subir. Agora nós precisamos entender que um degrau acima da vontade de Deus é um degrau que nos faz descer. Vou repetir para você. Nós precisamos entender que um degrau acima da vontade de Deus é um degrau que nos faz descer. A queda está um degrau acima do que fora estabelecido por Deus. Adão desejou galgar este degrau a fim de se tornar semelhante a Deus, e acabou se tornando semelhante ao diabo. Ouça, em busca de uma posição mais elevada, almejando ser semelhante a Deus, Adão se tornou semelhante ao diabo. E nós percebemos resquícios do sentimento de Adão na história de toda a humanidade. Em busca de uma posição mais elevada, Caim matou o seu irmão. Em busca de uma posição mais elevada, os homens intentaram no seu coração construir uma torre, a famosa Torre de Babel, a fim de entrarem no céu. Em busca de uma posição mais elevada, Miriam e Arão se opuseram à liderança de Moisés. Em busca de uma posição mais elevada, Absalão se opôs ao próprio pai a fim de tomar o seu reino. Em busca de uma posição mais elevada, Uzias entrou no templo, tal como um sacerdote ofereceu incenso diante de Deus. Ouça, todos que tentaram a si mesmo exaltar, foram por Deus humilhados. Todos que tentaram a si mesmo exaltar, foram por Deus reprovados. Todos que tentaram de forma desleal subir um degrau, acabaram por descer. Eu quero que você entenda algo nessa noite. O problema não é a honra, Deus tem honra para os seus filhos. O problema não é o sucesso, Deus tem sucesso para os seus filhos. O problema não é conquistar, Deus tem coisas para dar aos seus filhos e estes sim conquistarem. Deus tem. O problema está em como conquistamos, em como chegamos ao sucesso, em como alcançamos o êxito. É aí que está o problema. Se de um lado o primeiro Adão desejou se tornar semelhante a Deus e se assemelhou ao diabo, por outro lado, o último Adão, a saber, Jesus Cristo,
nos ensinou, nos ofereceu um modelo excelente de honra. E nós veremos isso na nova aliança. Paulo escreve aos Filipenses. A igreja de Filipos fora fundada pelo próprio Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Paulo escreve essa carta tendo dois motivos. Primeiro, gratidão diante de uma oferta voluntária que os crentes de Filipos haviam enviado. Segundo, tratar problemas da igreja local. Talvez um dos problemas mais gritantes da igreja de Filipos fosse a busca desenfreada dos crentes por honra. Talvez um dos problemas mais gritantes dessa igreja fosse a disputa dos crentes no corpo de Cristo por uma posição mais elevada. A busca desleal por honra. Tendo em mente esses acontecimentos, Paulo escreve a eles o que alguns teólogos dizem ser um poema. É um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Texto que ora lemos. E Paulo diz então: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, você precisa entender algo. A expressão grega traduzida para sentimento é frônesis. E quando frônesis é traduzido por sentimento, perde-se o real sentido do texto. A instrução de Paulo aos crentes de Filipos era de que eles deveriam ter a atitude de Cristo, a mentalidade de Cristo, não apenas um sentimento. Porque veja bem, é possível que você sinta, mas não decida com base no que você sente. É possível que você tenha um sentimento e não corresponda a esse sentimento na prática, em atitudes. Quer ver uma coisa? Eu tenho certeza que você já sentiu vontade de orar, e mesmo sentindo vontade não foi orar. Eu tenho certeza que em algum momento você sentiu vontade de ler a Bíblia, e mesmo sentindo vontade, não leu. Eu tenho certeza que você já sentiu vontade de abraçar alguém, e mesmo sentindo vontade, você não abraçou. Tenho certeza que você já sentiu vontade de pedir perdão para alguém e não perdoou, não pediu, não agiu. Porque sentimento e atitude são duas coisas distintas. Embora que toda atitude, em sua gênese, seja um pensamento, um sentimento. O apelo de Paulo é para que os crentes tenham uma atitude tal qual a de Cristo. Vejamos então a mentalidade de Cristo, a atitude de Cristo. Verso 6 diz: sendo Deus, sendo em forma de Deus. Duas coisas. Primeiro, sendo aqui é uparkon, diz respeito ao que se é em essência. Sendo Deus em essência. Para que você entenda, nós cremos num Cristo que é o Deus pré-existente.
Isso quer dizer que ele não foi criado, ele é. Isso quer dizer que não existe um momento na história em que Deus não fosse Deus. Não existe um momento na história em que Cristo não fosse Deus. Não existe. Ele é o Deus pré-existente. Em Apocalipse ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Agora veja, a Bíblia diz que Deus é eterno. Que é eterno? Eterno é o que não tem início e não tem fim. E ele não tem início e não tem fim, mas no início de todas as coisas Deus está. E no final de todas as coisas Deus está. Quando Paulo escreve aos Colossenses, diz que ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a matriz de todas as coisas. Ele não foi criado, mas criou todas as coisas. O texto bíblico diz que nele tudo subsiste, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nome de Deus no hebraico nos revela essa verdade. Um dia Moisés perguntou a Deus no monte: Senhor, quando eu descer no Egito, alguém vai me perguntar qual é o seu nome, quem é o Senhor, e quer saber qual é o seu nome, quem é o Senhor? E aí Deus diz: diga a eles que o eu sou te enviou. Eu não entendi ainda. Pois é, Moisés, eu sou o que sou. O português é pobre, no hebraico é Irie, Asher, Irie. Eu serei o que serei. Não entendi a diferença, pregador, você vai entender agora. Moisés quer uma revelação acerca da identidade de Deus que caiba dentro de uma caixa. Para ele pegar essa revelação de Deus dentro da caixa, levar para o Egito, mostrar a caixa e dizer: Deus é isso aqui. Ele quer uma revelação instantânea, tipo massinha miojo, 3 minutos está pronto. Mas a revelação de Deus não é instantânea, ela é progressiva. Irir, Asher, Irir, eu serei o que serei. Deus estava dizendo: quer saber quem eu sou? Anda comigo. Porque se você andar comigo, você vai descobrir quem eu sou. Mas afinal, eu serei o que serei. Eu serei o quê? Aí depende. Como assim? Depende. Para quem tem fome, Ele é o pão da vida. Para quem tem sede, Ele é água viva. Para quem está enfermo, doente, Ele é Jeová Rafa, o Deus que nos sara. Se alguém está sendo injustiçado, Ele é Jeová Tsidkenu, o Deus que julga a nossa causa. Ele é refúgio e fortaleza para quem está angustiado. Ele é socorro presente para o dia da angústia. Ele é a resposta para o seu povo em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Se você precisa de algo, entenda: Ele é a resposta. O par condiz respeito àquele que é em si mesmo. Ele não depende da minha aprovação, Ele é. Ele não depende de eu crer, Ele é. Ele não depende de eu pregar, Ele é. Ele é em si mesmo. Ele se autoafirma, Ele é Deus. Agora observe que o texto diz que, sendo em forma de Deus, existem 2 palavras para forma no grego: esquema e morfê. Esquema diz respeito à aparência física externa, diz respeito à forma como se apresenta. Agora morfê é aquilo que é em essência também. Ou seja, Ele não parece Deus, Ele não se apresenta como Deus, Ele é Deus. Sendo em forma de Deus, sendo Deus em essência, não teve por usurpação ser igual a Deus. Traduzir isso aqui do original é difícil. Talvez a tradução mais coerente seja a seguinte: sendo Deus, não fez valer o seu direito, não reivindicou a sua divindade, não colocou a sua divindade na frente.
sendo Deus, aniquilou-se, assumindo forma de servo. A palavra no grego é doulos, e por vezes é usada para falar de um escravo. Ele se faz escravo, sendo Deus. Aí o texto continua dizendo: se fazendo semelhante aos homens. O escritor aos Hebreus diz algo que mexe muito comigo. No capítulo 10 da carta aos Hebreus, o escritor destrói algo que a gente sempre diz. Você já deve ter ouvido inúmeras vezes que no Antigo Testamento se ofereciam sacrifícios de animais a fim de conquistar o perdão de Deus. Quantos já ouviram isso? Alguém pecava, oferecia sacrifício de animal a fim de alcançar o perdão de Deus. Aí o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 10 e diz que o sacrifício de animais não servia para perdão de pecados. Porque se os pecados de fato fossem perdoados, a consciência do pecado, a culpa iria embora, e o homem não voltaria no ano seguinte para sacrificar de novo. O escritor aos Hebreus diz então que o sacrifício de animais não servia para perdão de pecados. Na verdade, cada vez que o homem levava um sacrifício, ele estava comemorando o aniversário do pecado, estava apenas lembrando deste. E então o escritor aos Hebreus usa um salmo messiânico e diz: holocaustos, sacrifícios, oblações, nada disso te agradou, mas um corpo me destes, para fazer a tua vontade. Só para você entender, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez um corpo me destes. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A expressão é tabernaculou. Ele armou a sua tenda entre os homens. Sendo Deus em essência, não fez valer a sua divindade, assumiu forma de escravo, se fazendo semelhante aos homens. Aí eu lembro que Paulo disse que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E aí o texto diz que ele assumiu semelhança de carne pecaminosa, e na carne condenou o pecado. Aleluia. O que eu estou dizendo para você é que Deus, sendo Deus em essência, não fez valer a sua divindade, não colocou ela na frente, mas se fez semelhante aos homens. Ele assumiu a humanidade. Agora nós precisamos entender isso na pessoa de Jesus. Jesus é Deus assumindo forma de homem, mas não foi um super-homem, foi um homem. Nós somos tentados a acreditar que Jesus era um tipo diferente de homem. Existe apenas uma coisa que difere a humanidade de Jesus da nossa: ele não tinha natureza adâmica, inclinação para o pecado. Apenas isso. Tirando isso, como homem, Jesus sentiu fome. Como homem, Jesus sentiu sede. Como homem, Jesus sentiu cansaço. Ele sentiu tanto cansaço que há um momento nos evangelhos em que os discípulos pegam ele do jeito que ele está e levam para dentro do barco. Ele estava exausto. Como homem, ele sentiu ira. Ele entrou no templo, viu o que estava acontecendo lá,
pegou o azorrague e botou aquela cambada para correr. Como homem, ele sentiu tristeza. O texto diz que quando ele chega em Betânia, antes de ressuscitar Lázaro, o texto diz: e Jesus chorou. Ele não era um super-homem, ele era um homem. Isaías diz que ele era homem de dores. Sendo Deus, assumiu as nossas dores, assumiu as nossas fragilidades, assumiu as nossas fraquezas. Você já se sentiu sozinho? Já se sentiu abandonado? Uma das consequências do pecado é a separação do homem com Deus. Jesus sentiu essa separação na cruz. É por isso que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparastes. É porque ele sente a solidão do homem. É porque ele sente o desamparo de Deus ao representar a humanidade caída no pecado. É por isso. Se fez semelhante aos homens, em carne pecaminosa, para na carne condenar o pecado. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você sabia que a crucifixão era a pior das penalidades do Império Romano naqueles dias? A crucifixão era algo tão terrível que nenhum cidadão romano podia ser condenado a tal penalidade. A crucifixão era algo tão terrível que era destinada apenas aos piores bandidos da época e a escravos. A crucifixão era terrível porque ela esmagava o homem em todos os níveis. A crucifixão era uma morte exemplo. O homem executado no madeiro era executado em praça pública ou em elevações naturais, para que todos pudessem olhar para esse maldito e entenderem que não deveriam viver uma vida tal como a dele. A morte de cruz era terrível porque ela podia levar dias. Um homem podia ficar agonizando na cruz dias. Encontrado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Sem usar a sua divindade para se beneficiar. O tempo todo, durante o ministério de Jesus, o diabo tentou o afastar da cruz. O diabo tentou a buscar honra por caminhos que não foram estabelecidos e aprovados por Deus. Veja, Jesus foi batizado no Jordão por João Batista. Deus Pai deu testemunho dele dizendo: eis aí o Filho a quem amo e que me dá prazer. Posteriormente foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E no deserto, naquele processo de tentação, nós encontramos algo. O texto diz que o diabo leva Jesus para o alto de uma montanha, mostra para ele as glórias do mundo e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você precisa entender algo. Jesus reinar, Jesus dominar sobre a terra, todos os reinos dela, é propósito aprovado por Deus. Cristo reinará sobre todas as nações da terra.
Cristo terá domínio e glória em toda a terra. É propósito aprovado. Qual é o problema então? O problema é buscar um propósito aprovado com um caminho reprovado. Porque o caminho de Deus Pai para o Cristo ser glorificado é a cruz. Você já percebeu que vez ou outra o diabo nos tenta a buscar algo que Deus deseja para nós da forma errada? Nós vamos dar um jeitinho, vamos conseguir um atalho. Você já percebeu que existem coisas que Deus disse que vai fazer na sua vida? É promessa de Deus para a tua casa, é promessa de Deus para o seu ministério. E vez ou outra o diabo cochicha no seu ouvido e diz: mas dá para ser menos dolorido, dá para sofrer menos no processo, dá para chegar lá de uma forma um pouco mais fácil. Veja que durante toda a trajetória de Jesus ele enfrentou essa tentação, sem fazer valer a sua divindade. No deserto, o diabo disse para ele: se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo estava dizendo: mostra que tu é Deus. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, ele estava querendo dizer para o diabo: eu não vim mostrar que eu sou Deus, eu vim assumir a humanidade de vocês, para na carne, nas limitações de vocês, na fragilidade de vocês, nas debilidades de vocês, condenar o pecado. Ele foi encontrado em obediência, e é na obediência de Cristo que nós somos abençoados. Jesus vai para a cruz, abre os braços e diz: está consumado. No grego é tetelestai. E existem alguns significados, algumas possíveis aplicações. Dentre elas, quando uma dívida era paga, um documento era carimbado como um recibo. Tetelestai, a dívida foi paga. A obediência de Cristo na cruz paga a nossa dívida. Mas não para aí na cruz, ele realiza algo chamado dupla imputação. Você deve estar familiarizado com a palavra amputar, que tem o sentido de cortar fora. Agora, imputar não é o que eu tiro, é o que eu coloco. Os nossos pecados foram imputados sobre ele. A justiça dele foi imputada sobre nós. Ele assumiu o que nós merecíamos, para que pudéssemos receber o que não merecíamos. Deus ofereceu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se você entendesse o que é propiciação, se eu conseguisse entender a dimensão do que de fato é propiciação, nós cairíamos em lágrimas agora. Propiciação no sacrifício que era oferecido a fim de tornar Deus favorável ao homem. Porque quando o homem pecou no jardim, Deus se tornou contrário a ele. Porque a santidade de Deus não pode comungar com o pecado. A santidade de Deus, o caráter de Deus exige que a justiça seja feita. Então a propiciação consistia em tornar Deus favorável ao homem, mas Deus só pode se tornar favorável ao homem tendo a sua ira apaziguada mediante um ato de justiça. Quando Jesus foi para a cruz, a ira de Deus foi apaziguada. Você já se questionou como? Vou lhe dizer como. Isaías 53, 10 e 11.
agradou a Deus moer a Cristo. A ira de Deus que o pecado do homem gerou caiu sobre Cristo. Ele foi esmagado pela ira de Deus. Ela foi saciada. Jesus disse no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é? É o cálice da ira de Deus. Jesus disse aos discípulos: vocês podem ser batizados no batismo que eu vou receber. Que batismo era esse? Era um batismo de dores. Ele foi batizado em angústia na cruz. Ele foi batizado em lágrimas na cruz. O texto diz que agradou a Deus moer o Cristo, para que por suas dores, por suas pisaduras, muitos fossem justificados. A salvação em Cristo, por isso. O texto diz que em Cristo, por sua obediência, nós temos redenção. Redenção tem alguns significados no original, dentre eles, comprado no mercado de escravos, agorazo, e exagorazo, comprado e tirado do mercado de escravos. Ele pagou a nossa alforria, nós somos livres. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado e te torna livre, 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 livre. Mas sabe o que é lindo nisso tudo? É que nós vemos um homem sendo moído, humilhado, pisado, angustiado, ferido de Deus. E nós vemos este homem descendo, descendo, descendo cada vez mais. Enquanto nós vemos um homem descendo, Deus vê um homem caindo em graça. Ouça isso. Enquanto nós enxergamos um homem descendo, sendo humilhado, sendo ferido, Deus encontra um homem caminhando para a glória, caminhando para a exaltação, caminhando para a honra. O texto diz: pelo que também Deus lhe exaltou, lhe dando o nome que é sobre todo nome. Eu vou repetir para você melhorar o glória. Pelo que também Deus lhe exaltou, lhe dando um nome que é sobre todo nome. A cruz faz parte do processo, a dor faz parte do processo, a angústia faz parte do processo, mas o Gólgota ainda é o caminho para a exaltação, o Gólgota ainda é o caminho para a glorificação, o Gólgota ainda é o caminho para a aprovação de Deus. Não ceda à tentação, não pegue um atalho, não use subterfúgios, não dê um jeitinho, aceita o processo. O problema é que a nossa mente carnal quer fugir do processo e dá um jeitinho. O primeiro Adão desejou se tornar como Deus e se assemelhou ao diabo. O último Adão, o nosso padrão mais excelente, o nosso Adão maior, o nosso representante, sendo Deus, se fez homem. E deixe-me lhe dizer, ele nunca foi tão divino como quando nos mostrou a sua humildade, a sua capacidade de se despir, de não fazer valer o seu direito, de priorizar os outros, de descartar qualquer possibilidade de desobedecer e de fugir do processo. Jesus fala que vai para a cruz. Pedro olha para ele e diz: mestre, tem compaixão de ti mesmo. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não entendes os planos de Deus. Pense comigo, Pedro amava Jesus. Quantos acreditam que Pedro amava Jesus? Para mim não há dúvidas de que Pedro amava Jesus. Quando Pedro diz para Jesus não ir para a cruz,
Existe maldade no seu coração, ou é uma expressão de amor e de cuidado de alguém que não quer ver o ente amado, querido, sofrer? A palavra de Pedro é uma palavra carregada de carinho. Eu não quero te ver sofrer, mestre. Não faz isso. Aí Jesus olha para uma palavra de carinho, e você precisa alcançar isso em Deus, e só com uma mente renovada, só com a mentalidade de Cristo em você, nós identificamos o diabo falando em uma palavra de desmotivação. Nós enxergamos o diabo falando em uma palavra que nos faz parar, que nos coloca para baixo. Jesus enxerga o diabo falando em uma palavra de carinho. Ele disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. A palavra escândalo pode ser traduzida por isca ou armadilha. Ele enxerga uma armadilha numa palavra de carinho. Entenda que qualquer palavra que te afasta do propósito, por mais carinhosa que ela pareça ser, qualquer ideia que te afasta da obediência a Cristo, por mais amável que ela pareça ser, qualquer possibilidade oferecida por alguém, um diálogo que pareça ser cheio de cuidado, mas que te afasta do propósito de Deus, é uma artimanha maligna. Se o caminho para a exaltação é a cruz, não existe outra possibilidade. Se o caminho para a exaltação é o sofrimento, não existe outra possibilidade. Tem uma palavra de Deus para essa igreja, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Deus tem honra para o seu povo. Deus tem bênçãos para o seu povo. Deus tem êxito para o seu povo. Deus tem. Mas Deus precisa te blindar do lado de dentro. Deus precisa te fazer amadurecer, para que você entenda que diante de tudo a prioridade ainda é Ele. Para que você entenda a mentalidade do reino. Qual é a mentalidade do reino, Nicolas? A mentalidade do reino é a seguinte: está na minha mão, mas não é meu. Está na tua mão, mas não é teu. Está na tua mão, não é teu. Paulo diz que nós somos os dispenseiros dos mistérios de Deus. A palavra dispenseiro nos remete a alguém que cuida da dispensa. É um administrador. Duas verdades aqui. Primeiro, não é meu, é de alguém, é dele. Cristo é teu Senhor? Levante a mão se Ele é teu Senhor. Ele é o Senhor da tua vida? Ele é o Senhor da tua casa? Ele é o Senhor de tudo que você tem? Então seu dinheiro não é seu. Então o status que você tem não é seu. Então o nome que você tem não é seu. Então a empresa que você tem não é sua. Então o ministério que você tem não é seu. É de Deus. Você prestará contas a Deus pela forma que você administra aquilo que Ele coloca na sua mão. Nós somos os dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso é lindo, porque é Deus pegando a chave da dispensa, André, colocando na mão de um homem, pastor Dan, e dizendo: abre a dispensa e pega o que você precisar e leva para quem não tem. Jesus falava para a multidão por parábolas, e o texto diz que falava em parábolas para que ela não entendesse, mas levava os discípulos num cantinho e dizia: agora eu vou explicar para vocês o que a multidão não pode entender. E dizia a ela: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Jesus estava dizendo: o que eu não posso contar para eles, eu vou contar para vocês. O que eu não posso dar para eles, eu vou dar para vocês. O que eles não podem carregar, vocês vão carregar.
Levante a sua mão, por favor. Eu recebo a autoridade de Deus para profetizar nessa casa e dizer: os mistérios de Deus serão revelados neste lugar. Deus vai te dar segredos. Deus vai te dar segredos. Deus vai te... Oh meu Deus. Ah, meu Deus, se você acredita, sustenta a sua mão no alto, por favor. Sustenta a sua mão no alto, por favor. Receba uma palavra. Deus vai te dar uma estratégia na área em que você trabalha. Deus vai te dar uma estratégia na área em que você atua. Deus vai te dar uma estratégia ministerial. Deus vai te dar um caminho. Deus vai te dar um segredo. Ebi, André, pega. Deus vai dar o tempero. Deus vai dar o cardápio. Pega, pastor. Deus vai dar a estratégia. Ei, meu Deus. Deus vai te dar os segredos. Deus vai te dar os segredos. Deus vai te dar os segredos. O reino de Deus é extraordinário. Sabe por quê? Porque o grande precisa de uma resposta. E Deus não dá a resposta para o grande. A resposta que o grande precisa, Deus planta na boca do pequeno. Faraó tem um sonho. É um enigma para ele, ele não entende. Ele precisa de uma resposta. Deus entra dentro da prisão no Egito. Ai meu Deus, estou sentindo graça aqui. Aí Deus olha para o pequeno e diz: o grande precisa de uma resposta. Pega. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Existe alguém acima de ti precisando de uma resposta, mas Deus escondeu dele. Deus vai colocar na tua boca. Deus vai colocar na tua boca. Oh meu Deus, recebe em tom de profecia o que Deus escondeu dos grandes. Deus está revelando para os pequenos nas pirâmides de Cristo. O que Deus escondeu dos sábios, Deus vai dar para você. Deus vai dar para você. Deus vai dar para você. Marcos 3 a seguir diz o seguinte: Jesus estava cercado por uma multidão. Ele se aparta da multidão, sobe o monte, olha para a multidão, tem uma visão panorâmica dela. E no meio da multidão, ele chama 12. O texto diz que ele chamou 12. Detalhe, não foi de forma aleatória. O texto diz que ele chamou os que ele quis. O papo de Deus é com um povo seleto aqui hoje. A palavra é em tom de profecia. Não é palavra para atacado, não. Deus escolheu a dedo você. Olha que coisa linda. O texto diz: e chamou para si. Sabe qual é o nosso problema, pastor Dan? É que a gente está esperando Jesus chamar para ir. Sem nunca ter respondido o chamado de Jesus para ele. Só pode ir por ele quem antes vai a ele. Primeiro não é ide, é vinde. O texto diz: e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Verso 14 na versão King James diz: e qualificando-os. O relacionamento qualifica. No relacionamento Deus abre os segredos para os discípulos. Agora sabe o que é lindo? É que primeiro Jesus tira eles da multidão, chama para ele. Depois qualifica eles no relacionamento. E depois eles vão viver numa bolha com Jesus. Não! Isso não é evangelho. E depois? Você já recebeu o que eles não têm? Já entraram na despensa? Já receberam os segredos? Já? Então volta para a multidão. Por quê? Porque o que eles não têm. Porque o que eles não têm,
vocês vão dar para eles. Existe alguém enfermo esperando você colocar a mão e dizer: seja curado em nome de Jesus. Existe alguém endemoniado, cativo, oprimido, esperando você colocar a mão e dizer: diabo, sai daí. Existe alguém esperando um conselho, existe alguém esperando uma palavra. Deus vai dar para você. Deus vai dar para você. Você só precisa entender uma coisa: é dele, 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 é dele. Se coloca de pé, por favor. Ouça isso aqui. Em um tempo em que todo mundo brada e diz: é meu, Deus vai colocar um nosso na sua boca para você cuidar de quem precisa. Você vai administrar o que Deus te deu. E Deus vai te dar graça para administrar. Deus vai te dar graça para multiplicar. Deus vai te dar graça para fazer render. Vai fluir. Ah, irmão, quem me conhece sabe que isso aqui não faz parte do meu tipo de pregação. Mas eu estou crendo que Deus quer trazer um tempo de honra para a vida de alguém. E Deus quer te dar uma mentalidade que sabe lidar com a honra sem perder o céu. Fecha os seus olhos onde você está. Nicolas, qual é o segredo para receber mais de Deus? Administrar bem o que Ele já te deu. Ana era estéril, pediu um filho, recebeu o filho. Veja o cuidado dela, apesar de ela devolver para Deus. Amamenta a criança, cuida da criança. E quando está forte, quando está bem, ela leva para Deus. Aí a Bíblia diz que Deus dá uma cambada de filho para Ana. Porque quando você recebe, cuida bem, administra bem o que Deus te dá, você se coloca na fila para receber mais de Deus. Deus vai te dar graça para administrar. Deus vai te dar uma mentalidade controlada pelo Espírito. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Quero que você ore comigo nesse momento e diga para Deus: Deus, me ajuda a administrar o que o Senhor me deu. Diga: Jesus, me ajuda a administrar o nome que o Senhor me deu. Me ajuda a administrar a influência que o Senhor me deu. Me ajuda a administrar a família que o Senhor me deu. Me ajuda a administrar a casa que o Senhor me deu. Me ajuda a administrar a posição que o Senhor me deu dentro dessa empresa. Me ajuda a administrar, Senhor, o ministério que o Senhor me deu. Ore, ore nesse momento. Receba a sabedoria de Deus. 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 Deus está ministrando sobre você hoje. Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és meu consolador. Senhor, quero te pedir, faz um milagre na mente hoje. Espírito Santo,
que o Senhor deu para Daniel não foi só poder. O Senhor deu para Daniel sabedoria. O Senhor deu para Daniel habilidade para resolver conflitos, para resolver problemas, para lidar com situações difíceis, Deus. A tua palavra diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Na falta de sabedoria, Senhor, é muito difícil ser um pacificador. É difícil lidar com os conflitos, com as situações, com os problemas, apenas com uma mentalidade terrena, Senhor. Mas nos dá uma mentalidade transformada pelo Teu Espírito. Nos dá a palavra de sabedoria. Nos dá, Senhor, o conselho perfeito. Nos dá o conselho perfeito. Deus, nos dá a palavra que é chave para abrir portas. Deus, nos dá a palavra que é ponte para reconstruir relacionamentos. Nos dá a palavra, Senhor, que restaura o ambiente familiar. Ah, Senhor, nos dá a palavra para resolver os problemas e os conflitos do meio em que vivemos. Senhor, no nome de Jesus, eu ministro sobre o Teu povo a Tua presença agora. Agora. Recebe sabedoria de Deus. Recebe sabedoria de Deus. Recebe sabedoria de Deus. Recebe sabedoria de Deus. Recebe a sabedoria de Deus. Nos próximos dias alguém vai te procurar precisando de uma palavra, Deus vai te dar a palavra. Alguém vai te procurar precisando de um conselho, Deus te dará o conselho. Alguém dentro da sua empresa vai te procurar. Ou se isso aqui não é nem para pedir o conselho, só vai te contar o problema, Deus vai te dar a palavra que é chave para resolver ele. Deus te dará a ferramenta. Deus te dará a resposta. Espírito Santo, Tu és meu consolador. Espírito Santo, Tu sabes quem eu sou, e mesmo assim sei que se importas comigo. E mesmo assim Tu moras em mim. Tu és santo, Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Seja cheio da presença de Deus. Tu és santo, Seja cheio da presença de Deus. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, amado Espírito Santo. Espírito Santo, meu
meu Consolador. Espírito Santo, tu sabes quem eu sou, e mesmo assim tu te importas comigo. Mesmo assim, eu sei que tu moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus. E em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, Seja renovado agora em nome de Jesus. tu és santo, Deus agora. Seja cheio do Espírito Santo procuro agora. palavras pra te Recebe a autoridade de Deus agora. Espírito, Receba os dons de Deus agora. Seja cheio do Espírito Santo. tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Seja adorado, Deus. Eu procuro palavras pra te descrever, amado Espírito Santo. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Ouça isso aqui e eu encerro.
Você quer que Deus toque na sua mente? Você quer? Então toque os pés dele. Ouça isso. Você quer que Deus toque sua mente? Toque os pés dele. Você quer que Deus mude o que está aqui? Você quer que Deus toque o coração? Toque os pés dele. Quando a gente desce, quando a gente se humilha, quando a gente entende isso, aí Deus pode fazer. Receba uma palavra. A honra não é o problema, Deus te dará honra. Deus te dará honra enquanto você busca Ele, enquanto você ama Ele, enquanto você adora Ele. Aí deixa eu te dizer uma coisa, irmão, cuidado, a bênção de Deus, ela vai atropelar você. E a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas correm atrás da gente. Você acredita nesse negócio? Se você o amar, se você o amar, todas as coisas contribuirão para o seu bem. Amém? Pastor Dan.